Feliz e hoje? Amém. Quantos já comeram chocolate hoje? Eu sei que você que levantou a mão, Queridos, quando nós falamos de Páscoa, qual é a primeira coisa que nós pensamos? Páscoa, chocolate. Não é verdade? Hoje associamos a Páscoa com coelho, não é? De olhos vermelhos, de pelo branquinho. Quem que cantou essa música? Como é que é o resto? Como é que é? Quem sabe falar aí? De olhos vermelhos, de pelo branquinho. Passo ligeiro, eu sou coelhinho. De passo ligeiro, eu sou coelhinho. Eu lembro que na época de escola, né, a gente saía com duas orelhonas feitas de cartolina, com o rosto pintado, doido para chegar em casa, fazia cesta, né, de ovos, de máscara. E hoje, quando eu paro para pensar nisso, né, lógico, eu lembro de momentos felizes nessa época, mas eu começo a cair em contradição com os fatos naturais. A primeira contradição que eu caio é o seguinte: coelho não bota ovo. Não é verdade? E isso me leva a pensar, e isso me leva a refletir sobre o que é a Páscoa. Queridos, eu não sei o que você fala para o seu filho, eu não sei da maneira que você ensina o seu filho, eu não sei como você instrui na sua casa, mas há um perigo muito grande em que nós começamos a acompanhar o modismo das épocas, porque os seus filhos têm em você um referencial, amém? Se um belo dia você dá um ovinho de chocolate para ele e fala que foi o coelhinho da Páscoa que botou aquele ovinho, e ele vai lá fora daqui a 3, 4, 5 anos e descobre que o coelhinho não bota ovo de chocolate, ele vai ter uma imagem falsa de você. Então nós precisamos entender o que realmente é a Páscoa. A Páscoa foi um nome dado, presta bem atenção, ao ato de libertação que Deus operou no povo hebreu, na época que eles se encontravam cativos no Egito. O termo hebraico para isso é psar, que quer dizer saltar ou passar por cima. Mas saltar ou passar por cima? E aí eu quero compartilhar um texto bíblico com você, para que você possa entender o que é esse saltar, o que é esse passar por cima. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 12, no versículo 1. Êxodo, capítulo 12, versículo 1. Segundo livro da sua Bíblia, Êxodo 12, 1. À medida que você for encontrando, quero te pedir para você se colocar sobre os seus pés. Aleluia. Glória a Deus. Êxodo 12, versículo 1. Pega ele como subtítulo: a Páscoa. Tremendo, né? Êxodo 12, 1. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito:
Este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia desse mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. Repete comigo: ervas amargas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as pressuras. Nada deixareis dele até pela manhã. Se algo ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo. Assim o comereis: os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. Comê-lo-eis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial. Celebrá-lo-eis por festas ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Pode se sentar. Querido, então vamos recapitular aqui. O Senhor havia acabado de falar com Moisés e Arão, e várias pragas haviam sido assoladas a Faraó e ao povo do Egito. E mesmo assim Faraó não deixava o povo de Deus partir. E mesmo assim Faraó ainda tinha o coração endurecido. Então o Senhor fala com o seu povo: vocês vão celebrar a Páscoa, o passar por cima. Querido, quando Deus tem um propósito, não adianta nada nem ninguém ficar à frente. Sabe por quê? Fala para o seu irmão assim: o meu Deus passa por cima. Nada é capaz de resistir ao nosso Deus. Quando Deus tem um propósito, a Bíblia diz: quem tentará contra os braços fortes do Senhor? Aleluia. E assim o Senhor institui a Páscoa. Fala a respeito do cordeiro ou do cabrito, em passar o sangue dele nos portais como sinal de aliança entre o povo e o Senhor. E essa festa precisava ser celebrada com a carne do cordeiro assada, pães asmos, que é sem fermento, e ervas amargas. Quantos aqui conhecem uma erva amarga? Pois é. Querido, para você que não conhece uma erva amarga, hoje, diretamente da casa da Luciana, eu trouxe uma erva amarga para te apresentar.
Essa aqui é uma folha de bolo. E eu tenho 4 folhas de bolo aqui. Quem deseja experimentar uma erva amarga? Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, quem deseja. Ninguém? Vou experimentar. Realmente amargo. Vou perguntar de novo. Vou pegar uma novinha. Você quer um pedacinho? Você quer comprovar que realmente amargo? Ninguém quer um pedacinho? Isso é um dos símbolos da Páscoa do Senhor. Uma erva amarga. Alguém quer? Não? Tá bom. Então vamos continuar a pregação. Eu tenho aqui agora. Um bis. Quantos aqui conhecem o bis? Bem mais que a erva amarga. Quantos aqui querem um bis? Agora está comendo. Pode sair do seu lugar aqui e pegar um bis comigo. Pode dar isso. Pode me Quem não pegou? Pode pegar. Amém? Agora eu vou perguntar de novo. Quem quer uma erva amarga? Eu vou pegar uma erva. Quer experimentar? Vem cá experimentar a erva amarga, meu sobrinho. Não. Pega um pedacinho e mastica. Pega um pedacinho. É amargo? Boa. Pelo menos um corajoso de experimentar a erva amarga. Queridos, doce todo mundo quer. Amém. As coisas prazerosas ao paladar, todo mundo quer. Vou beber uma água, minha boca está amarga. Queridos, o diabo ele tenta de todas as maneiras distorcer as coisas que Deus criou. E sempre quando ele vem distorcendo as coisas que Deus criou, ele coloca no meio uma mentira. A Páscoa do Senhor foi instituída para que o povo lembrasse o preço amargo que eles pagaram no Egito, de sofrimento, de escravidão, e que o Senhor, com braço forte, os havia resgatado. É por isso que eles passam com ervas amargas, com pães asmos. Pão sem fermento demora mais a estragar, você sabia? Você pode levar ele para uma viagem, ele é menos saboroso, mas ele dura um tempo maior. O cordeiro no qual ele sacrificava, o sangue simbolizava uma aliança, na qual quando o anjo destruidor passasse, não tocava onde tinha o símbolo da aliança.
tem a sua vez. A não ser que for meio amargo, na verdade não tiver nada de amargo. Porque o chocolate meio amargo não tem nada de amargo. E com o passar do tempo, né, como diz o ditado popular, ele foi passando mel na boca das crianças. Coisas doces. Você vê que aqui, quando o cordeiro era grande demais para uma família, se chamava família vizinha. Hoje, nós educamos nossos filhos para quê? Não abre o ovo de Páscoa na frente dos coleguinhas, não. Senão vai acabar tudo e você vai ficar sem. Os valores têm sido invertidos. Nós nos esquecemos do que realmente é a Páscoa. Nós temos deixado passar aquilo que Deus deixou para nós como estatuto perpétuo. Eu vou ler mais um pedaço do que diz aqui a respeito da Páscoa, no versículo 21. Diz assim, olha só, nesse mesmo capítulo: chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse: escolhei e tomai vossos cordeiros para as vossas famílias e imolai a Páscoa. Então tomou um molho de isopo, molhou no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E nenhum de vós sai da porta de sua casa até pela manhã. Quando o Senhor passar para ferir os egípcios, verá o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, e passará aquela porta, e não deixarás o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso, que é estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. Você já explicou isso que é Páscoa para o seu filho? Não, mas eu tenho certeza que um ovo você já entregou para ele. Uma barra de chocolate, um bombom, ou às vezes até um coelhinho de Páscoa que não bota ovo. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor vos dará, como tenho dito, guardareis essa cerimônia. Quando os vossos filhos vos perguntarem: que cerimônia é esta? Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Foram os filhos de Israel que fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, e assim fizeram. À meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morro. Querido, esse texto mostra como Deus precisou agir com o braço forte para livrar aqueles que tinham aliança. É completamente diferente do que muitos comemoram hoje. Pastor, então eu não posso comer um bife. Então eu não posso presentear aqueles que eu amo com chocolate. Pode, querido. Não é pecado comer um ovo de Páscoa, não, tá? Se você está mais preocupado com isso, isso é pecado se você tiver medo de engordar. Porque vai engordar. Não é pecado comer chocolate. Não é pecado você dar o chocolate para aquelas pessoas que você ama. Não podemos negligenciar o que verdadeiramente é a Páscoa. O que nós estamos comemorando. Mas, pastor, nós comemoramos a saída do Egito, nós nem... Mas aí eu quero ler um texto com você, que se encontra em
em João, abre lá sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. João 1, 29. Todos acharam, hein? E diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que tem a primazia, porque era primeiro do que eu. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel vim, por isso batizo com água. Então João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Pula algumas páginas aí na sua Bíblia. Vá até o capítulo 3, no versículo 16. Há um versículo muito conhecido que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Queridos, a Páscoa tornou uma comemoração especial para os cristãos, para todo aquele povo que se chama pelo nome de Jesus Cristo. Porque antigamente era imolado o cordeiro e era oferecido como holocausto ao Senhor. Mas chegou um tempo na humanidade que o pecado tomou tamanha proporção que o sangue do cordeiro não era mais suficiente para o perdão dos pecados do homem. E aí o que aconteceu? A palavra de Deus em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira, não podia mais permitir que a humanidade se afastasse dele por esse amor. E ele pegou e deu o quê? Que disse lá em João lá atrás. João fala que olha para Jesus e diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Querido, Jesus veio à terra como um cordeiro, foi levado mudo ao matadouro, foi caluniado, foi esbofeteado e não deu uma palavra sequer. Pelo contrário, quando ele estava pregado naquela cruz, ele disse assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Querido, a nossa Páscoa, quando o anjo do Senhor passa sobre a nossa cara, ele precisa ver a marca do sangue de Jesus em nós. E isso nós precisamos comemorar. Precisamos comemorar, independente se é com ervas amargas ou se é com chocolate, mas precisamos lembrar qual é a essência da Páscoa. Tem um significado muito maior do que temos vivido no nosso tempo. Páscoa é época de relembrarmos que Jesus morreu numa
e falou assim: liga na Record. E eu ainda estava trabalhando. Quando cheguei em casa, a André estava na televisão ligada, porque eu também recebi a mensagem. E o rapaz estava passando, refazendo os últimos passos de Jesus antes da crucificação. E algo que me chamou muita atenção no pedacinho que eu vi é que quando ele chegou no túmulo, as características, né, o trilho por onde a grande pedra era rolada, mas o que me chamou a atenção de tudo foi uma placa que o homem colocou num portãozinho que tem no túmulo. Sabe o que dizia a placa? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus! É isso que nós precisamos comemorar na Páscoa. A morte não conseguiu deter o autor da nossa vida. Glória a Deus. Não importa se você conseguiu comprar um ovo da Cacau Show. Não importa se você tem uma barrinha de chocolate ou um bis. Importa que você tenha a essência da Páscoa na sua vida. Não importa se você já vestiu de coelhinho da Páscoa, cantou a musiquinha de olhos vermelhos, de pelo branquinho. Importa que hoje eu estou falando para você aqui que a Páscoa é muito mais do que isso. Que a Páscoa é dia de relembrarmos o sacrifício feito por Jesus, o Cordeiro Pascual, do qual tira o pecado do mundo, do qual você precisa ter uma aliança com Ele, do qual você precisa ter a marca do sangue dele na sua vida, do qual você precisa viver, do qual as pessoas precisam passar, do qual o inimigo precisa passar ao seu derredor, porque a Bíblia diz que o inimigo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, louco procurando a quem ele possa tragar. A Bíblia não diz isso? Mas quando ele passar ao seu derredor, ele precisa olhar para você e ver a marca do sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu irmão, o que o inimigo tem visto na sua vida? O que você tem ensinado para as pessoas? Como você tem vivido essa época? Querido, eu gosto muito de chocolate, não vou deixar de comer chocolate. Mas eu sei, eu ensino ao meu filho, eu pretendo ensinar sempre nessa época, na igreja que eu estiver, que Páscoa não é só doce, que Páscoa não é coelhinho, mas que Páscoa é Cordeiro. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro que morreu, o Cordeiro sem defeito, que morreu por mim, que morreu por você, que derramou até o seu último, a gota do seu sangue, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Querido, se hoje o pastor alugasse um carro de som e anunciasse ali que era chocolate de graça na igreja, eu tenho certeza que não tinha uma cadeira vazia. Mas como às vezes a mensagem do Evangelho é amarga para aqueles que estão no pecado, como a mensagem da salvação às vezes tem gosto não tão doce, as pessoas não querem vir. As pessoas preferem viver na ilusão, preferem viver na falsa sensação do doce. Tem uma música aí agora que o cara canta que ficou doce, não é? Agora eu fiquei doce. Mas Jesus nos chama a ser salgado. Aquele que é doce está aí na contramão do Evangelho, porque Jesus chama a gente para ser sal e luz. Não chama para ser doce, açúcar. Não é?
Precisamos perceber que o inimigo tenta distorcer as coisas. O pecado não está no chocolate, mas está sim em substituir o chocolate pela verdade da morte de Cristo por nós, em valorizar o coelhinho e esquecer o Cordeiro de Deus. Querido, precisamos valorizar o Cordeiro de Deus nessa época, não o coelhinho da Páscoa. Coelhinho, querido, é um animal bonitinho, mas não bota ovo. Mas o Cordeiro de Deus, esse sim fez uma obra maravilhosa na nossa vida. Esse sim tem muita coisa para te oferecer. Esse sim te resgatou do charco de lodo e firmou seus pés sobre a rocha. Deus nos chamava a viver isso, irmão. A Páscoa precisa ser isso para nós. Precisamos entender que nós andamos na contramão deste mundo, que nós andamos não de acordo com o que a mídia diz, não de acordo com o que o seu vizinho faz, não de acordo com o que o seu pai fez no passado, que a sua mãe fez no passado, que a sua tataravó fez no passado, mas precisamos andar como a Bíblia diz para que nós andemos. E a Bíblia nos ensina, nos instrui em o que é a Páscoa. A Bíblia nos instrui em como viver em santidade com o Senhor. A Bíblia nos instrui o que devemos valorizar. O que você tem valorizado na sua vida, meu irmão, nessa época? A quantas pessoas você falou hoje a respeito da ressurreição de Jesus? Para quantas pessoas você falou da importância desse dia nas nossas vidas? Você sabia, agora eu vou falar de história, que entre o povo judeu, a Páscoa é a maior festa para eles até hoje? A maior festa do povo judeu é a Páscoa, na qual eles lembram que foram tirados da escravidão e se tornaram livres. Quantos aqui, além de mim, porque eu vou levantar a mão primeiro, já foi escravo nessa vida? Eu fui escravo. Eu fui escravo do crack, eu fui escravo da cocaína, eu fui escravo da mentira, eu fui escravo do roubo, eu fui escravo do pecado. Mas Deus me chamou para a liberdade, porque em João 8,32 está escrito assim: mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos aqui são livres hoje? Você que é livre, dá uma glória a Deus. Glória a Deus, eu sou livre. Se você é livre, você precisa comemorar essa data, porque Deus te tirou da escravidão e te colocou sobre um lugar firme, sobre uma rocha. Precisamos compartilhar essa data com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos bisnetos, e dizer a eles como Deus operou nas nossas vidas, como Deus tem feito. Se você vai dar um bis, se você vai dar um chocolate, dê sim, essas queridas. Estou te dando esse chocolate para você ver como é bom, como é doce a vida com Jesus Cristo. A vida com Jesus Cristo é doce, irmão. Se torna doce. Nós não, nós somos sal. Precisamos viver isso, meu irmão. Precisamos viver isso, meus irmãos. Eu sei que às vezes é chato estudar. Eu sei que às vezes não é prazeroso. Eu sei que às vezes é amargo como esse bolo. Mas eu preciso falar. Eu não posso me calar. Eu não posso ser negligente. Eu preciso falar. Deus me chamou a isso. A dizer para
você que era para ser amado, mas Jesus nos proporcionou uma mudança. Jesus nos proporcionou uma mudança de vida. E esse Jesus que muitas das vezes nós temos esquecido, muitas das vezes nós temos abandonado, muitas das vezes nós temos trocado nossa bênção por um prato de lentilha, por muito pouco. Essa noite nós vamos comemorar uma ceia especial. Nós vamos comemorar a ceia de Páscoa, aonde o suco de uva simboliza o sangue do Cordeiro chamado Jesus Cristo, e o pão que tem ali simboliza o corpo dele que foi entregue à morte pela minha vida. Essa é a verdadeira essência da Páscoa. Essa é a verdadeira simbologia que a Páscoa precisa ter nas nossas vidas. O pastor falou que ia fazer uma ceia especial de Páscoa. E perguntaram ao pastor assim: mas vai ter a ceia tradicional de todo o primeiro domingo? Eu falei: vai. Querido, a ceia era algo para a gente comemorar todos os dias. Ceia era algo para todos os dias que nós nos reunimos, nós fazemos uma ceia. Porque é motivo de alegria saber que Cristo morreu, mas ressuscitou. Eu amo quando eu vou, às vezes, na igreja metodista, tem muito tempo que eu não vou, mas quando eu ia lá, e eles têm algo que me chama a atenção. Eles têm uma cruz vazia na maioria dos altares. E quando eu vejo aquela cruz vazia, eu tenho tamanha alegria. Sabe por quê? Eu sei que ela não foi capaz de ter todo o meu Salvador. Eu sei que ele esteve ali por mim. Mas aquele escravo não foi o suficiente para segurá-lo. Porque o amor dele por mim era maior do que os cravos. Porque o amor dele por mim era maior do que a cruz. Porque o amor dele por mim era maior do que o túmulo, maior do que a pedra que estava no túmulo. Porque o amor dele por mim e por vocês era maior do que a morte. É isso que nós precisamos. Essa noite eu quero deixar essa verdade para você. Eu quero que você saia daqui, meu irmão, com a convicção, e com as pessoas que ainda você encontrar essa noite, você anuncie isso a elas. Você abre a sua boca e fala assim: hoje é um dia de festa, porque Jesus morreu, mas ressuscitou por mim e por você. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que nós precisamos comemorar. Eu gostaria que você ficasse em pé. Eu quero orar por você. Eu não sei, querido, quais são os seus pecados. Eu sei que todos nós temos. Mas eu te afirmo uma coisa: o Cordeiro de Deus está aqui. Ele está pronto para te tirar os seus pecados, para te perdoar os seus pecados, para restaurar a sua vida. Basta você clamar a Ele. A palavra de Deus fala: mas todos quanto receberam, a saber, Jesus Cristo, e creram no seu nome, deu o poder de ser chamados de filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui essa noite? Amém. Glória a Deus. Pai, nós entramos na sua presença, te louvando, te engrandecendo, exaltando o seu santo nome, porque não existe outro diante de ti, Pai. Porque nós queremos te louvar, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus para que pudéssemos usufruir dessa vida plena que o Senhor tem preparado para nós. Nós temos em nossas vidas a marca do sangue do Cordeiro, sangue em qual verteu
partir de hoje, na certeza que iremos morar na Nova Jerusalém com o nosso Deus. E te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém.